Só porque você não concorda com alguma coisa, não significa que você não deve estudá-lo. E é o nosso caso aqui do CAPM, apesar de a gente não concordar, achamos importante entender como funciona e quais as premissas por trás deste modelo. Como já vimos anteriormente, a fórmula do CAPM de retorno exigido para os acionistas é a taxa livre de risco somada ao prêmio de risco do mercado multiplicado pelo beta. Quando abrimos aqui um pouco mais a fórmula, nós vemos que normalmente a forma de estimar o prêmio de risco do mercado é subtrair o retorno esperado do mercado da taxa livre de risco de uma economia. E é importante frisar que o beta ele é uma métrica de sensibilidade de risco sistêmico da empresa com relação ao mercado inteiro. Relembrando aqui que risco sistêmico é diferente de risco não sistêmico. Quando falamos de risco sistêmico, estamos nos referindo de risco de mercado, ou seja, impacto de taxa de juros, ciclo econômico, inflação e por aí vai. Já o risco não sistêmico é aquele risco específico da empresa que estamos analisando, ou seja, o risco de ser uma gestão boa ou ruim, da empresa ser lucrativa ou não, riscos operacionais e riscos de projetos darem certo ou errados. Na teoria clássica de finanças, disse que o risco não sistêmico ele é diversificável, ou seja, se você tem um portfólio ótimo, você consegue eliminar o risco não sistêmico através da diversificação e assim então correndo apenas o risco sistêmico e com sorte sendo remunerado com um retorno maior do que ativos com menor risco. Mas e como se chega no beta que mede o risco sistêmico da empresa? A fórmula é covariância dos retornos deste ativo com relação ao mercado dividido pela variância deste ativo. Mas uma forma mais fácil de entender é: se você mensura o retorno de uma ação com relação ao retorno do mercado durante um período de tempo, você consegue inserir uma reta que, para quem estudou um pouco de estatística, reflete o mínimo quadrado ordinário, ou seja, é a linha que mais aproxima estes retornos, e a curvatura desta reta vai ser o nosso beta, podendo ser maior que 1, menor que 1, positivo ou negativo. A estrutura de análise de risco e retorno do CAPM pode ser feita num gráfico de retorno esperado com volatilidade, tendo definido nossa fórmula do CAPM. Se um projeto ou investimento possui beta de 0, ele deveria refletir o retorno da taxa livre de risco com uma volatilidade de 0. Se subirmos um pouco mais nesta linha, quando o beta se torna 1, que é o beta do mercado, este projeto ou investimento deveria refletir a taxa livre de risco mais o prêmio de risco utilizado neste modelo. E se subirmos ainda mais na linha, vamos supor com um beta de 2, teremos um investimento com retorno esperado maior, mas também com uma volatilidade maior atrelada a este projeto. Porém, perceba que se vamos para cima da linha, podemos ter projetos com retorno esperado maior e volatilidade atrelada menor, o que para nós, como gestores ou investidores, faria sentido realizar este investimento. E o contrário também é verdade, se um projeto tem um retorno esperado menor e uma volatilidade atrelada maior, deveríamos priorizar outros projetos ao invés deste. Quando olhamos aqui na teoria, parece muito bonito e parece fazer muito sentido, mas na prática existem desafios importantes em usar o CAPM, inclusive até comprovados na academia que o poder de previsão do CAPM é muito baixo. Estamos deixando um link aí no material de suporte para você mesmo verificar. Trazemos aqui alguns desafios em utilizar o CAPM. Primeiro, qual período utilizar quando vamos tentar estimar o beta de uma ação com relação ao mercado? Aqui é um trade-off entre previsibilidade e mudanças no ativo. Por exemplo, se usamos um período de 10 anos para tentar estimar o beta, a gente vai ter ciclos completos, porém talvez estes 10 anos não refletem a economia nem a empresa nos dias mais recentes, que podem ser bem diferentes do que 10 anos atrás. O outro desafio é: com qual índice vou comparar o meu investimento?
Você pode pensar, fácil, o Ibovespa. Porém, o Ibovespa não reflete todos os ativos que existem no mercado. Na realidade, não existe um ativo na vida real que reflita todos os ativos disponíveis para investirmos. Sem contar que índices de mercado, como o Ibovespa, apresentam vieses, por exemplo, viés de sobrevivência, que não reflete o retorno negativo de empresas que ficaram desenquadradas na metodologia de construção do índice e não reflete o retorno negativo destes ativos. E o outro desafio também é qual periodicidade vamos utilizar. Vamos comparar retornos mensais, semanais, diários, anuais. Existem diferenças e os resultados também são diferentes. É até curioso que, dado essa incerteza, o mercado tem uma estimativa chamada de beta ajustado, que nada mais é que pegar 2/3 do beta calculado, independentemente da metodologia, e somar com 1/3 de estimativa que o beta é 1, dado que entende-se que o beta futuro tende a ser mais próximo de 1 do que de qualquer outra estimativa. E finalizamos a nossa aula com 3 motivos por que discordamos do CAPM. O primeiro deles é que acreditamos que investimentos não são path dependent, ou seja, entendemos que volatilidade não é a melhor métrica de medir risco, e sim o retorno exigido deve refletir o custo de oportunidade de investir nessa ação e não no mercado ou em algum ativo de renda fixa. A volatilidade vai ser muito importante para você se você é um investidor alavancado ou se você é um gestor de fundo que precisa reportar uma cota em linha com seus concorrentes. E por fim, o CAPM se debruça na premissa de que os mercados são 100% eficientes, premissa aí que discordamos. Entendemos aí que existe alguma eficiência no mercado, mas existe ineficiência o suficiente para explorar retornos acima da média.